Olá pessoal, estamos de volta com mais uma entrevista aqui diretamente dos estúdios do Presente. E hoje, o entrevistado da vez é ele, o Fábio, mais conhecido como Fábio da Honda. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, Fábio. Bom dia, Ellen. Obrigado pela oportunidade, de poder estar aqui, sendo entrevistado por você, pelo Presente. É uma grande oportunidade e uma grande satisfação estar aqui. Que maravilha. Lembrando que este programa vocês podem acompanhar no nosso site e em todas as plataformas digitais do jornal. Fábio, vamos lá então, começar o nosso bate-papo e eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a tua história, a história do Fábio da Honda. Então, o Fábio da Honda, ele nasceu na cidade do Noroeste, Paraná, Umuarama, minha cidade natal, e uma família humilde, onde tive várias oportunidades. E como eu ingressei no caminho das vendas, meu primeiro trabalho no caminho das vendas aí foi vendendo sofá na rua, Então eu tive essa oportunidade e conheci bastante estados através desse trabalho. E chegou um momento da minha vida que eu já estava para completar 18 anos, não tinha minha CNH, não tinha acabado meus estudos, e eu decidi que não ia viajar mais, E daí eu decidi arrumar um trabalho dentro da cidade mesmo para conseguir concluir os meus estudos, tirar minha habilitação. E quando eu decidi isso, eu fui ser servente de pedreiro, Então trabalhei uma semana como servente de pedreiro. E daí eu tinha um amigo que hoje é falecido. Ele falou: Fábio, eu arrumei um serviço para você. E foi bem numa época da campanha de política lá em Umuarama. Eu falei: cara, bora lá então. Daí eu conversei com o atual patrão que na época eu tinha lá, trabalhando de servente, e falou: Piá, aproveita a oportunidade porque isso daqui é para quem não tem estudo, porque, cara, não tem mais outro recurso, é isso daqui. E você é um piá novo e tal, então aproveita essa oportunidade, pode ir lá. Se a casa não der certo, pode voltar aí, tua vaga vai estar aí. E eu passei a trabalhar na política carregando placa, Nossa. Então, esse trabalho que ele me ajeitou lá, eu tinha que colocar as placas de manhã cedo na área central e à noite recolher essas placas. Então, trabalhei por um certo tempo ali até acabar a política. E daí acabou a política, eu fiquei mais uma vez desempregado, E eu lembro que eu passava na frente de uma loja de motocicletas de outra marca e eu vi um cartazinho lá: precisa-se de vendedor. E naquele dia, eu tinha ido fazer uma entrevista num posto de combustível, onde um amigo meu me indicou lá. Daí eu falei: não, beleza, fui lá. Cheguei lá, fiz a entrevista e a mulher falou: não, beleza, você trouxe currículo? Eu falei: não, olha, o meu amigo me indicou e eu até pedi para ele se era necessário trazer. Ele falou que não, era só vir falar contigo. Ela falou: então tá bom, a gente vai avaliar aqui, eu te ligo. Estou esperando ela me ligar até ontem. Até ontem ela não me ligou ainda. E daí naquele dia, meio desmotivadão, peguei e subi, eu lembrei daquela placa que precisava de vendedor de moto, subi lá. Entrei na oficina e encontrei um amigo meu lá também, o Marcelo. Eu falei: ô Fita, eu vi que tá precisando de vendedor aí e tal, e no passado eu tive a oportunidade de vender moto usada e tal. Cara, será que eu não consigo entrar? E ele falou: não, vamos ali, eu vou te apresentar pro filho do dono e tal. E daí ele me apresentou, automaticamente o cara já me levou lá para frente, a gente conversou e tal. Ele fez alguns testes ali comigo, coisa bem rápida. E daí ele falou: olha, que hora que você pode começar? Eu falei: cara, agora. Aí ele falou: então faz o seguinte, vai para casa almoçar, porque já era perto do almoço. E daí depois 1h30 tu retorna. E beleza. Daí eu fui todo faceiro embora, cheguei em casa, contei pra mãe e tal. E daí comecei a trabalhar nessa empresa, Nessa marca que hoje já não existe mais no mercado de moto. Fiquei por lá, trabalhei 3 anos lá. E através dessa marca eu tive a oportunidade de entrar na Honda, como vendedor de consórcio. Nunca tinha vendido consórcio. Até fui meio receoso para lá, porque eu estava numa empresa já estabilizado, já tinha meus clientes formados, enfim. E até o pessoal do RH, antes de eu sair, falou: cara, tem certeza que você vai trocar o certo pelo duvidoso? Me colocou aquela dúvida na minha cabeça. Eu falei: cara, eu vou tentar, Se não der certo, eu posso voltar? Aí meu ex-diretor falou: claro que sim, cara. Vai lá, tenta, se não der certo, as portas estão abertas. Então saí tranquilo, fui para lá. E comecei, a partir daquele momento ali, a vender consórcio. E até hoje não parei, Já se vão aí quase 15 anos de Honda, vendendo consórcio. E eu achei que de momento ia ser muito difícil. Mas quando você aprende,
você se dedica, você faz o teu trabalho com amor e faz aquilo que você gosta, porque eu sempre gostei de moto, né? Sempre fui apaixonado por moto, mas nunca tive oportunidade. E quando eu tive essa oportunidade, eu abracei, né? Com as duas mãos e estamos aí até hoje. Que maravilha. E, Fábio, assim, dentro dessa tua história, o que você considera como ponto de virada na sua vida? Olha, mudou bastante. Eu posso dizer que quando eu vim para Marechal, minha vida mudou muito, né? Hoje eu tenho minha família, tenho os meus filhos, tenho uma história em Marechal Cândido Rondon, né? E foi uma virada de chave. Eu falo que Deus me deu uma nova oportunidade. Porque no passado, lá em Umuarama, passei algumas dificuldades na outra concessionária onde eu trabalhava. E um certo dia eu fiz uma oração para Deus, né? Falei, Senhor, que o Senhor me dê uma nova oportunidade, me dê um novo local para morar, para me começar do zero novamente, né? E Deus me deu essa oportunidade, né? Me trouxe para Marechal Cândido Rondon, né? Recebi o convite ali do seu Rolf Kiefer, né? Para vir fazer parte ali do grupo Motopark, aonde hoje nós somos o maior grupo Honda do oeste do Paraná. E vim, como que é? Vim acreditando que era um propósito de Deus, mas ao mesmo tempo com medo, né? E quando eu cheguei em Marechal, falei, meu Deus, tô aqui. Então agora vamos seguir para frente. E os primeiros 3 meses ali foi muito difícil, porque eu estava em processo de adaptação. Como que é? Eu saí da minha realidade, saí da minha zona de conforto, né? Umuarama eu conhecia praticamente todo mundo, eu nasci lá, né? Não é à toa que o Fábio da Honda nasceu lá, fez o nome lá. E vim para cá, saí de uma cidade maior, vim para uma cidade menor. E na metade dessa caminhada aí eu quase desisti, né? Aí eu liguei para minha mãe uma noite, sozinho, porque assim, durante o dia que eu estava na loja, para mim estava bom. Mas depois das 6 que eu ia para o apartamento onde eu estava, sozinho, eu falava, meu Deus do céu. E daí teve um belo dia que eu estava num evento, um final de semana em Porto Mendes, e eu encontrei um amigo meu lá de Umuarama que vende açaí nesses eventos, né? E ele falou, daí Umuarama, no final da tarde, daí Umuarama, bora? Cara, que meu olho encheu de água com vontade de ir embora. Falei, cara, não posso, estou num propósito aí e não vou embora. Enfim, mas quem sabe um dia eu volto, né? E começou os dias, começou a passar, começou a ficar um pouco difícil, mas graças a Deus, né? Acabei superando. Tive a força da minha família lá em Umuarama, de alguns amigos aí que conhecem a minha história, né? Desde o início, sempre me dando apoio. Falou, Piá, vai para cima, você está numa empresa boa e tal. Então, estamos aqui, né? Lutando cada dia. Mas essa virada de chave foi necessária. Né? Mudou muita coisa na minha vida, tanto como profissional, como pai de família. Mudou muita coisa, né? E eu respiro o consórcio. Eu respiro moto, posso. Minha mãe fala isso, né? Falou, você respira moto, né? Porque onde eu tô falando de moto. Então, esses dias tive a oportunidade de ir na igreja lá da minha mãe, cheguei lá, o cara, quanto que tá essa moto? Aí minha mãe, mas nem na igreja? Eu falei, mãe, vou fazer o quê? É meu trabalho, né? Tem que... Então, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Que legal. E dentro do consórcio, assim, o que você vê pro futuro do consórcio no Brasil? Especialmente no setor de motos, que é o que você trabalha. Olha, o consórcio, a gente prega que é uma opção para aquele cliente que deseja comprar sua motocicleta sem pagar nada de juros. E o que a gente prega é uma realidade, né? Então, eu vejo que, para o futuro, hoje tem vários adolescentes, né, entrando no mundo das duas rodas, mas em que sentido? Se planejando através do consórcio. Então, hoje um cliente que completou 16 anos, ele já pode iniciar o consórcio. Então, eu creio que o consórcio, a tendência agora é cada vez mais entregar motos e cada vez o nosso consórcio ser o líder de mercado como entendeu? Então, o consórcio eu vejo como um planejamento do jeito mais fácil para aquele cliente que deseja, que sonha em ter a motocicleta Honda. E a Honda, a tendência do mercado é sempre aprimorar, sempre trazer planos novos, né, trazer grandes lançamentos que dificilmente vai sair do mercado, né? E você acha que o consórcio é uma boa opção com tanto financiamento que existe hoje? Sim, com certeza, com certeza. Hoje o cliente ele senta na minha mesa, Ellen, eu apresento 3 planos. Primeiro, plano à vista,
o financiamento e o consórcio. Então, eu simulo as 3 opções e passo para o cliente qual que é o plano ideal. Então, nessa própria simulação que eu faço dos 2 planos, tanto do financiamento como do consórcio, o cliente automaticamente ele vê nitidamente que o consórcio vale a pena. É aquele negócio, né? Eu falo para meus clientes assim, você prefere esperar um pouquinho ou você prefere pagar 2 motos? Qual que é a sua realidade hoje? Ah, mas eu preciso da moto de imediato. Legal. Você fazendo o financiamento, você vai pagar isso daqui. Você fazendo o consórcio, você vai pagar isso daqui. Você deixando de fazer o financiamento, o que você iria pagar de juro? Você tendo ali 50% do juro que você vai deixar de pagar não fazendo o financiamento e entrando no consórcio e ofertando como lance, você tem tua moto. Então, eu creio que o consórcio sim, né? E é uma coisa que eu prego aí nesses 15 anos vendendo consórcio, que o consórcio é a melhor opção. Ainda mais para quem precisa da motocicleta, ainda mais para quem quer planejar, quer fazer um investimento, é a melhor opção, é o consórcio. Tá? Independente se é o consórcio Honda, se é outro consórcio, faça as contas, faça porque é um grande investimento. Então, falando em motocicleta, hoje o nosso consórcio ele já funcionou para mais de 7 milhões de clientes no Brasil. Né? Falando em entrega de motocicleta, não existe outro consórcio para igualar a Honda. Por quê? Porque o consórcio é direto da fábrica. Hoje, Ellen, para você ter uma noção, isso foi apresentado para nós na convenção em Natal, agora que eu tive a oportunidade de participar. A cada 10 motos que a Honda produz, tá? 8 é para entrega do consórcio. E tem mais. Eu creio que se a Honda não tivesse o consórcio, na época da pandemia que nós passamos, eu acho que ela tinha ido embora do Brasil igual outras empresas, né, grandes foram. Né? Mas, como o consórcio já tem mais de 40 anos de existência, o consórcio ele manteve a produção da fábrica na pandemia. Mesmo a gente tendo atraso de entrega de moto e coisa, mas o consórcio manteve. Olha só. Então, por isso que eu falo e repito, o consórcio é para quem não quer pagar juros. É uma opção que é onde a gente tem ali planos de 12 até 80 meses, com flexibilidade no plano ali para você escolher o prazo que você quer ter a tua moto e também a questão de valor de parcela, né? Hoje eu tenho planos ali com parcelas a partir de R$ 139 por mês. Né? Hoje você vai um final de semana comer um lanche, sei lá, sair, fazer qualquer coisa, você gasta mais do que esse valor em questão de 1 hora, dependendo do pedido que tu faz. Então, eu falo para meus clientes o seguinte, deixa de sair um final de semana e paga a parcela do teu consórcio, né? Claro. Entendeu? Faz um programa diferente, né? Fica em casa, vai tomar um chimarrão, vai assistir um filme, enfim, faz uma programação, mas deixa de sair um final de semana que tu vai conseguir pagar a parcela do teu consórcio. Então, consórcio Honda é isso daí. É um planejamento e uma facilidade para aquele cliente que deseja conquistar sua motocicleta Honda. Que maravilha. Então, o pessoal de Marechal aí, ó, procura o Fábio da Honda para adquirir sua motocicleta, viu? Sim, com certeza. A gente sempre está ali à disposição, né? Sempre oferecendo o melhor plano, trazendo ali os benefícios do consórcio. E aquela situação, quando o cliente me dá a oportunidade de atender e a gente finaliza a negociação, muitos clientes falam assim, Fábio, mas o consórcio vai demorar muito? Eu falo, gente, o consórcio só demora para quem não faz. Né? É a mesma coisa, né? Eu utilizo bastante também, o cliente fala, mas o consórcio demora muito. Aí eu falo, viu, o consórcio é igual você jogar na Mega Sena. Se você não jogar, você não sabe se tu vai ganhar. Né? Muitos clientes falam, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, aí você pede para o cliente, tá, mas quantas vezes você jogou? Nenhuma. Então vai ser difícil você ganhar mesmo. Então o consórcio, além de ser um planejamento, além de ser uma compra facilitada, existe essa situação. Só demora para quem não faz. A partir do momento que você faz, começa a pagar as parcelas em dia, começa a participar do sorteio, você pode ser o primeiro a ser contemplado, o segundo, o terceiro, como vários clientes eu já tive, que iniciaram, por exemplo, o consórcio, pagaram a primeira parcela, no outro mês foi contemplado. Tem outros clientes que, né, em torno de 5, 6 meses foram contemplados, outros estão pagando. Então, o consórcio tem várias formas de você ser contemplado. A primeira opção é para o sorteio. A segunda opção é através de oferta de lance. Às vezes você tem um dinheiro guardado, que nem nós temos a opção de parcelar o lance, né, para aquele cliente que deseja retirar a tua moto mais rápido. A gente tem a opção de parcelar o lance para o cliente até 21 vezes com a taxa da máquina no cartão. Então, às vezes, você tem um limite bom ali no cartão, né, e está lá parado, não sabe utilizar e tem um consórcio e não saiu no sorteio. Vem falar comigo. Né? A gente vai estudar ali a média de lance que está saindo, vamos fazer a oferta de lance e parcelar no cartão ainda, para facilitar ainda mais para o cliente. Sim. Então, se você não comprou a sua motocicleta, tem interesse,
Não compre essa motocicleta antes de falar comigo. Venha na Motopark, pede para falar com o Fábio da Honda, chega no showroom, quero falar com o Fábio. Automaticamente, se eu não estiver ali, o pessoal vai passar o teu contato, vou te chamar, vou marcar uma visita, vou até o seu comércio, até a sua casa, enfim. Vou lá te atender e te oferecer o maior consórcio do Brasil que mais entrega motos. Isso aí, não perca a oportunidade, viu, pessoal? E, Fábio, recentemente você foi para Natal, né? A Sim. gente está vendo aí um prêmio. Sim, né? sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio. O que é esse prêmio, esse reconhecimento que você recebeu? Então, esse prêmio, na verdade, a gente foi pego de surpresa, né? A Honda, mais uma vez, além de surpreender os clientes, acabou surpreendendo nós, consultores, né? Janeiro, fevereiro e março, surgiu uma campanha nacional, né? Onde os 800 melhores vendedores de consórcio do Brasil estaria nessa convenção. E eu, mais uma vez, agraciado aí, né? Por Deus, primeiramente, tive a oportunidade de estar entre os melhores vendedores do Brasil, né? E nós fomos para lá, recentemente agora, eu fui para lá no domingo, saí aqui de Cascavel às 9 horas, cheguei lá às 7 horas da noite, né? Nessa convenção. E na segunda-feira teve uma reunião pela manhã, né? Uma reunião matinal com todos os vendedores, né? Os melhores vendedores que estavam lá. E a Honda começou a destacar números, a evolução do consórcio de um ano para o outro, a quantidade de motocicletas que foram entregues, e começou a premiar o pós-venda e também os administrativos, os melhores pós-vendas e os melhores administrativos do Brasil, né? Daí pegou uma região sul, região norte, pegou nordeste e tal. E depois teve mais outra celebração, alguns volumes que também foram apresentados. Aí eles entraram na parte dos vendedores, né? E eles começaram a destacar os vendedores do sul, né? E daí a gente sentado lá esperando, né? Daí vem aquele momento, né? Pô, poderia ser eu, né? E tal. E não é que aconteceu, logo em seguida apareceu lá a minha foto, né, no telão. Chamando aqui no palco o Fábio da Motopark. Eu não sabia se eu chorava, se eu fiquei sentado na cadeira, falei, é eu mesmo, né? E o cara me chamou de novo, mais uma vez levantei da cadeira, já fui agradecendo a Deus, fui chorando lá pro palco receber. Então, trouxe esse troféu de Natal, né, como um dos melhores vendedores de consórcio do Brasil da região sul. Então, como que é? Esse troféu aí é um mérito meu como consultor de vendas, mas além de mim, mais dos clientes, né? Porque sem os clientes eu não ia ter a oportunidade de trazer esse troféu, de estar entre os melhores vendedores do Brasil. Então, esse mérito aí eu dedico a todos os clientes de Marechal, de toda a região, que algum dia me deu a oportunidade de visitar o comércio, visitar a casa, ou até mesmo ver até o showroom da concessionária e me procurou ali para fazer o maior consórcio do Brasil. Então, esse troféu aqui eu dedico a todos vocês, né? Essa premiação. Então, fico muito feliz, muito grato. Agradeço muito a Deus, né? Até na hora que me chamaram lá, na trajetória para me chegar no palco, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus por aquela oportunidade. Falei, Senhor, obrigado pela essa oportunidade, não esperava. Fui pego de surpresa mesmo, né? Fico até emocionado porque já tive várias outras viagens da Honda, né, como melhor vendedor, mas não tive a oportunidade de receber isso. Então, a Honda surpreendeu. Então, além da gente realizar sonhos, né, a gente também foi surpreendido. Então, a gente só tem que agradecer. Então, agradeço a Deus, primeiramente, ao Grupo Motopark pela oportunidade de fazer parte do grupo, né, a minha família e a todos os clientes de Marechal e toda a região. E, Fábio, a gente sabe que um reconhecimento, ele vem, mas devido a uma trajetória, uns Sim. desafios que você encontra no meio do caminho, Sim. a sua jornada. E o que é esse prêmio, olhando para esse prêmio, por toda a sua trajetória, a tua história, o que ele representa para a sua vida pessoal e profissional? Muita coisa. Esse troféu aí, muitas vezes eu olho para ele que ele está na minha mesa, eu volto para trás, vejo as minhas dificuldades que eu tive como profissional, a caminhada, né, a trajetória que eu tive, altos e baixos, até eu chegar, né, no Grupo Motopark e ter a oportunidade de receber. Então, esse troféu aqui é muita coisa para mim. Para te falar bem a verdade, posso colocar assim que eu não merecia isso, né, vamos dizer, mas
como eu disse, Deus mais uma vez me surpreende e me dá a oportunidade de receber esse troféu como um dos melhores vendedores do Brasil. Então, para quem conhece a minha história, sabe da onde eu iniciei, da onde eu vim, na verdade, muitos falam que eu mereço isso, né? Até eu quero compartilhar com vocês uma história muito... Até eu contei essa história na Cimacar, num treinamento que eu fiz, num curso de oratória, né? E no final do curso eu tinha que montar uma palestra. E nesse curso eu montei a palestra da minha vida, a história da minha vida, né? Nós somos em 3 filhos adotivos, né? E meus pais não puderam ter filho e tal. Meu pai me adotou no lar, depois a minha irmã e meu irmão, que são sobrinhos de sangue deles, né? Na verdade. E 2017, quando eu estava aqui já em Marechal, trabalhando, atuando com a venda do consórcio, eu vendi um consórcio para minha cidade natal, e através desse consórcio que eu vendi, eu descobri minha família biológica, né? Foi bem assim, eu acho que Deus falou assim, ó, chegou a hora, você tem que conhecer a tua realidade. Então, por isso que eu falo para você que eu respiro o consórcio justamente por isso, porque ele me deu a oportunidade de fazer amigos, de fazer, sabe, clientes, e também me deu a oportunidade de conhecer minha família biológica. Então, hoje eu conheço minha mãe biológica, conheço meus irmãos biológicos, através da venda do consórcio, né? Vendi um consórcio para uma tia da minha mãe biológica e através dela conheci a família toda, sabe? Então, por isso que eu falo que o consórcio, para mim, ele não é só um planejamento, né? Ele é tudo na minha vida. Mudou, transformou a minha vida como profissional e me deu essa oportunidade, né? Então, por isso que eu falo, quem me conhece sabe da minha história, sabe tudo que eu passei, a minha caminhada. Eu creio que eu mereço esse troféu. Mas eu, particularmente, eu falo, Senhor, não merecia, mas o Senhor me deu, então vamos abraçar essa oportunidade. Então eu recebo. Eu recebo, é isso aí. E, Fábio, na sua opinião, o que transforma um bom vendedor de consórcio em um profissional de excelência? Olha, o consórcio ele ensina muita coisa para você, né? A primeira coisa é aquela situação, quando você vende um consórcio para o cliente, todo mês você está entrando em contato, muitas vezes o cliente não está num dia bom, e daí ele acaba falando umas coisas para você que você não merece ouvir, mas você tem que ouvir. E daí vem a parte profissional, né? Profissional, você entra, não, vai dar certo, calma, né? Tudo tem seu tempo. Então, assim, o consórcio ele tem a parte boa, né? E tem aquela parte que você tem que saber lidar, que é essa parte, né? Das objeções negativas, né? Muitas vezes você está num trabalho externo, o cliente fala, não, eu não vou fazer isso daí, é friagem, né? Vou pagar a moto inteira para retirar e tal. Então, com todo esse tempo de trabalho que eu tenho, a gente ouvindo tudo isso e coisa, a gente acaba cada vez mais se tornando profissional, cada vez mais buscando ferramentas, né, para evoluir sempre. Tá? Então, hoje, quando o cliente me manda mensagem, automaticamente eu tenho meu site, ele já recebe um link, ele já acessa meu site, ele já sabe qual o plano que ele vai querer fazer, se é o consórcio, se é o financiamento. Então, assim, a gente sempre está em busca de evolução para se tornar um profissional cada dia melhor, né? Então, o consórcio, ele traz essa base muito forte, né? A gente tem uma estrutura da Honda, que é uma marca, né, mundial, vamos dizer assim, né? Já é referência. Né? Muitos falam, vender Honda é fácil. Viu? Não é bem assim. Né? Tem aquele cliente que vai querer comprar uma Honda e tem aquele cliente que vai querer comprar outra marca. Aquele cliente que vem na Honda, que já está com aquele pensamento de comprar outra marca, você tem que trabalhar ele, mostrar, né, as melhorias da Honda, o que a Honda tem melhor de oferecer. Então, assim, esse trabalho, dia após dia, faz a gente se tornar um profissional mais qualificado. Né? E as coisas que a gente procura para aprimorar cada vez mais. Maravilha. E para a gente fechar essa entrevista, Fábio, o que você ainda sonha em realizar dentro da Motopark daqui para frente? Olha, o meu sonho hoje dentro do Grupo Motopark é montar uma equipe, tá, de consultores, né, no mesmo segmento que eu sigo, na mesma linha. Qual que é o meu objetivo no consórcio? Realizações, né? Trazer planos que verdadeiramente o cliente possa acreditar naquilo que eu estou falando e fazer e realizar o sonho da motocicleta. Então, o meu sonho hoje é montar uma equipe
e direcionar essa equipe da mesma forma como eu faço o meu trabalho. Esse é o meu sonho. E eu creio que eu vou conseguir realizar esse sonho. Com certeza. Né? Então, esse é o meu sonho dentro do Grupo Motopark. Maravilha. E para quem quer encontrar você, passa tua rede social, Sim, tem claro. algum contato? Sim. Hoje o pessoal me encontra no Instagram, que é Fábio da Honda 2020, também pelo Facebook, né? Fábio da Honda 2020, só você procurar lá, você já vai ver minha foto lá. E também o WhatsApp, que é o 45, né? 99915-0227. Então, automaticamente você me mandando mensagem, você já vai receber ali, né? Uma mensagem onde tem ali o meu site. Você clicando no site, você já vai ser direcionado aos planos e automaticamente quem finaliza o seu atendimento sou eu. Então, para você de Marechal, para você de toda a região que não comprou a sua motocicleta Honda ainda, não compra sem falar comigo, tá, pessoal? Ah, Fabio, mas eu fui na loja e não te encontrei. Você chegou na loja, eu não estou na concessionária, pede o meu contato, me chama no WhatsApp, vou até você, vou finalizar o seu atendimento, independente seja no comércio, seja na tua casa, seja fora de horário. Muitos clientes, né, não têm condições, às vezes, de vir até a concessionária horário comercial porque está trabalhando igual eu, né? Só pode me atender depois das 6. Não tem problema. Só me chamar, a gente faz o agendamento e vamos até você apresentar aí o maior consórcio do Brasil. É isso aí, então, pessoal. Procura o Fábio da Honda. Fábio, então, muito sucesso, né? Continue firme nessa trajetória que, com certeza, todos os planos vão se concretizar. Com certeza, Hélio. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, né? Fiquei surpreendido aí quando era você, né? Conheço a tua família, legal. Pastor Edson, Léo, show de bola. E obrigado ao presente, né? E obrigado, né? Você de Marechal e toda a região por essa oportunidade aqui. Muito sucesso, parabéns Obrigado. pelo trabalho. Gratidão sempre. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Lembrando que esse programa você pode acompanhar no nosso site do Presente e em todas as plataformas digitais. Então até a próxima.